É chegada a hora de voltar pra casa. Jesus vem buscar a sua igreja. Será que você está preparado, irmão, para voltar pra casa? Jesus revelou em tua palavra e ele prepara lugar. Esse simplesmente está preparado. É a cidade santa que Jesus preparou. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. A cidade santa que Jesus preparou. Cidade linda, maravilhosa. É a nova Jerusalém. A qual o Senhor preparou. É lá onde vamos morar. Aleluia. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. Aleluia. Nós vamos voltar para casa. A cidade santa que Jesus preparou. Cidade linda, maravilhosa. É a nova Jerusalém. Ao qual desceu do céu. É lá onde vamos morar. Aleluia. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. Aleluia. Nós vamos voltar para casa. A cidade santa, o qual Jesus preparou. É sempre bom. Irmãos, Glória a Deus. glória a Deus, aleluia. A bondade do Senhor está passando por aqui. O mundo está tremendo. O Senhor aqui está. O Senhor aqui está. Ofereça o teu sacrifício. Ele está no teu altar. Começa a subir para o monte Moriá. Deus proverá, Deus proverá. Se todos começam a se cantar,
caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Eita glória! Aleluia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem abriu a Deus falta alguma. Amém, irmãos? Amém. Eita glória, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aqui está falando as aflições e a paciência de Jó. Pregar sobre Jó é muito fácil, irmão. Falar que Jó se prostrou e adorou é poucos que falam. É poucos que falam isso, irmão, porque você vê uma coisa só. Às vezes a gente recebe uma notícia ruim num dia. Jó recebeu todas as notícias ruins em um só dia. E o cara e o seu servo da falava que está trazendo uma nova, né? Que coisa tremenda, irmão, que coisa magnífica, irmão. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. A gente, às vezes, acontece algo na nossa vida, a gente já logo retruca, a gente já logo se desespera, a gente já logo perde a paciência, mas aqui está falando que Jó teve paciência em tudo isso. Jó teve paciência, se prostrou e adorou, e nenhuma dessas coisas ele se voltou contra Deus, nem pecou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar da prosperidade de Jó é muito fácil, irmão. Você imagina só você na tua casa, quando vem alguém e fala que louvado seja o nome do Senhor, o seu gado foi destruído. Quando vê alguém e fala, aí tem gente, poxa, acontece o do filho ficar doente, ficar enfermo, né? Louvado seja o nome do Senhor, um acidente, o cara já se desespera, a pessoa já se desespera, mas Jó morreu todos os 10. Tinha motivo, pastor Alberto, de sobra para ele fazer de tudo, mas ele sabia que o seu Deus não tinha culpa de nada. Ele sabia que o seu Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele era digno de adoração ainda nos piores momentos, ainda nos momentos mais difíceis, ele era digno de adoração. Jó sabia, irmão, que o Deus poderia restituir tudo para ele em dobro. Glória a Deus. É isso que você e eu tem que ter certeza. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus pode restituir tudo em dobro na nossa vida. Mas o diabo tocou, mas o diabo fez aquilo, Você tem que saber que quem te deu foi Deus. Jó falou o quê? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Nós Deus. viemos nu nessa terra, não viemos sem nada. Foi tudo Deus que deu, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Foi todo Ele que nos deu. Até o fôlego, o dom da vida, foi tudo Ele que nos deu. Então por que a gente não se irritar? Então por que nós vamos perder a paciência? Pregar é fácil, não sei, quando eu estou passando também, não é fácil. Não é fácil também, para mim também não é fácil. Mas a gente vê, hoje eu abri a Bíblia dentro do carro, irmão, isso restaurou minha fé. Glória a Deus. Essa palavra restaurou minha fé. Por que restaurou minha fé? Porque eu fiquei olhando para Jó, e tem gente que olha para Jó, pastor Alberto, como se Jó fosse um homem diferente. Não. Ele confiava no mesmo Deus, era homem de carne e osso, portanto ele veio até chácara, veio ficar enfermo também, porque o diabo lhe de tocar nos teus bens, tocar na sua família, tocou nele também. Mas uma coisa o diabo não consegue tocar, pastor Alberto, um servo ou uma serva de Deus, que é na alma dele. Aleluia. Ele vai tocar em tudo até, irmão, mas na alma de um servo de Deus. Ele não toca, irmão, porque a Bíblia vai falar que até os ossos de Eliseu tinham unção. Glória a Deus. Irmão, o homem e a mulher de Deus, nem na roupa o diabo toca, porque é queimado, as garras dele queimadas. Glória a Deus. Aí, Maurício, por que ele tocou na saúde de Jó? Com a permissão de Deus, porque Deus falou, só não toca na alma dele. Louvado seja o nome do Senhor, né, pastor? Só não toca na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que Deus permite isso, irmão Maurício? Lá na frente, no capítulo 43, Jó, ele dá as razões. Jó tinha razão, eu não tenho razão nenhuma. Eu não chego nem perto da unha de Jó. Eu não tenho razão nenhuma perante a Deus. Eu não sou nada perante a Deus. Você não é nada. Jó tinha razão, mas sabe o que Deus falou para Jó? Seja tu de homem, para depois vir falar comigo.
Jó, com as suas razões, foi repreendido perante a Deus. Quem sou eu? Uma coisa eu aprendi com o pastor Alberto aqui, que foi gravado no meu coração. Nunca perguntar a Deus por quê, mas para quê. Porque tem um propósito acima de tudo, irmão. A Bíblia fala o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em cima do que o diabo tocou na vida de Jó, Deus restituiu em dobro tudo aquilo que o diabo fez na vida de Jó. Porque em Jó, irmão, ele foi fiel até o último estágio. Até o último estágio, ao qual tinha muita pessoa que já tinha falado que estava morto, que ia morrer. Tem gente que era bom que estão morrendo, mas não aconteceu nada ainda. Aleluia, Jesus. Você não vê Jó falando isso. Você só vê, sabe o que? Jó clamando, Jó adorando. Você só vê Jó clamando, Jó adorando, não pequei. Aí vinham os incrédulos, vinham os irmãos que falam que está tentando ajudar, mas só quer dar cacetada, só quer falar que o cara pecou, só quer julgar o cara. E Jó falou, não pequei. Eu não pequei. Glória a Deus. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Você não vai ver lá. Eles atacaram Jó com palavras, mas Jó não atacou nenhum deles com palavras. Portanto, Deus falou, ó, leva o sacrifício, lá no 42. Pega o sacrifício, leva até Jó, porque Jó vai orar por vocês. E Jó, aí quando Jó orou, que a sorte de Jó mudou. Acontece que muitas vezes a gente não quer orar pelo nosso amigo, pelos nossos inimigos, para aqueles que nos feriu. Ah, mas me feriu, ah, mas fez isso, fez aquilo outro contra a minha vida. Eu vou orar para Deus executar a justiça, eu vou orar para Deus castigar, eu vou orar para Deus retribuir em dobro o que fizeram contra a minha vida. Mas Jó orou, irmão. Ele clamou pelos teus irmãos, ele clamou até por aqueles que se voltaram contra a vida dele, e a sorte de Jó veio mudar, pastor Alberto. Aleluia. Falar de Abraão é fácil. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar que Abraão tinha fé para que Deus ressuscitasse Isaac dos mortos. Será que nós temos essa fé, irmão? Hoje eu orei pedindo fé a Deus. E tem hora que nos falta fé, irmão. Tem hora que nos falta fé de ousadia. Jesus falou para a gente não desvanecer na fé, não esmorecer na fé, não esvanecer. Para a gente não naufragar, para a gente não morrer na fé. Aleluia. A gente não acabar morrendo naquilo que a gente ensina, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala. É no momento mais difícil, no momento da nossa fé, da gente ter mais fé.